Mais uma vez eu agradeço a sua companhia e a sua audiência aqui com a gente. O RF Debate está começando e hoje vamos falar de um tema que parece simples, mas que faz toda a diferença no ambiente de trabalho, que é a forma de se vestir. Ingrid Voit, minha parceira de hoje, será que a roupa pode influenciar na carreira? Será que existe o certo e errado? Bem-vinda! Olá, Noêmia, olá também para você que nos assiste, nos acompanha por aqui. É o que a gente vai debater, né? Mas acho que é seguro a gente afirmar aqui que a nossa apresentação passa uma mensagem, né? Ela comunica e é como você disse, Noêmia, parece simples, mas quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente vê que tem muito espaço aí para aprofundar o debate, falar sobre cultura, carreira e até diferença de geração, né? Questão aí geracional. Com certeza, a questão geracional é uma que influi bastante nos dias de hoje. E quem é referência nesse tema e vai poder nos auxiliar a entender como está a exigência do mercado nesse quesito é a nossa convidada Bruna Pulling, que é idealizadora e fundadora da Orro, consultoria em recursos humanos e gestão de pessoas, empresa voltada para o universo da beleza e mercado de luxo, com o objetivo de apoiar as marcas e profissionais na seleção, capacitação e gestão de pessoas. Bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É um tema maravilhoso para mim. É um tema sobre o qual eu falo com muito carinho, com muita gestão, porque é um tema que realmente é importante. Super feliz de estar por aqui. Obrigada pelo convite. Ô, Bruna, nós escolhemos falar sobre esse tema inspiradas num vídeo que viralizou na internet lá atrás, em 2023, né? Mas como você mesmo disse aqui antes de começar a entrevista, a moda nunca sai de moda. E lá de 2023, hoje é muito atual. Vamos conferir o vídeo antes de começar esse debate. Acabei de chegar na entrevista de trabalho e eu fui reprovada. Na verdade, eles nem me entrevistaram por causa da minha roupa. Gente, por causa da minha roupa, tá? Eu não sei nem o que falar, porque eu não sei nem o que era a gente tá vivendo pra uma pessoa não se qualificar pra um emprego por conta da roupa dela. O cara simplesmente me chamou, né? Eu era a terceira. Tinha 10 pessoas. E o cara falou... tá, mas tu vai pretender trabalhar... Fez umas perguntas lá, enfim. Depois falou, tu vai pretender trabalhar com esse tipo de roupa? Aí eu falei, não, a roupa daí conforme o requisito que vocês escolherem, né? Não tem problema nenhum pra mim. Se tiver uniforme, enfim, é até melhor. Ele mas daí basicamente a maneira que a pessoa se veste já fala um pouco sobre ela. Então tá, gente, essa é a maneira que uma pessoa se veste que fala sobre ela. Segundo ele, eu não tava de calça por conta dos furos. Isso aqui, ele falou que as normas deles, né, da empresa não aceita porque a calça tá rasgada demais. Agora, gente, por favor, sério isso? Que tempo que nós estamos vivendo? E eu devolvo essa pergunta, Bruna e Ingrid. Que tempo nós estamos vivendo que as pessoas ainda vão procurar um emprego com a roupa que é uma roupa de esporte, né? A maneira de se vestir ainda está presa ao tempo? Ela pesa na hora de contratar ou promover alguém? O clássico nunca sai de moda, né? Eu sou defensora dessa opinião. Eu, por exemplo, adoro um jeans. Eu sou a favor da camisa branca e do jeans e acho que um salto alto pode dar uma valorização para a roupa, um acessório. Dependendo da ocasião, você coloca um tênis, uma sandália, né? Os acessórios, eles trabalham muito essas possibilidades. Mas para esse compromisso que ela tinha, ele não cabe. Talvez até caiba, dependendo da empresa para onde ela está se candidatando. Mas indo ali pelas linhas gerais, é melhor evitar, né? Uma camisa branca, um blazer, uma calça social, não precisa exagerar numa alfaiataria, mas pensar numa camisa, numa calça social de cor clara, dependendo da posição, azul marinho, é sempre bom
evitar qualquer coisa que possa fugir do clássico, do básico. Então, é hora de apostar naquilo que sempre faz sentido, independente da moda, se é em 2023, 2025, 2020, enfim. A gente tem diversos modismos, né? Mas na hora de uma entrevista é sempre bom evitar qualquer tipo de escorregada, é bom pensar sempre no clássico. E eu não sei vocês, se vocês vão concordar comigo, mas quando eu comecei a ver esse vídeo, eu tava ali, de certa forma, comprando esse discurso dela, né? Eu tava ali, eu acho que ela faz umas considerações que são válidas, né? Essa questão de, vão me julgar só pela roupa que eu tô usando. E aí eu tava assim, super, nossa, deixa eu ver, né, o que aconteceu. Aí quando ela mostra realmente ali a calça jeans com vários rasgos, né, essas aberturas ali na perna, aí fica mais complicado de concordar, porque é uma situação realmente que você não espera que uma pessoa vá se apresentar dessa forma para uma entrevista, porque a gente tem a questão, querendo ou não, né, de passar uma mensagem, e a primeira impressão, quando você está ali querendo conquistar uma posição no mercado de trabalho, vai fazer diferença, né, nessa situação. E te digo mais, não existe uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, acho que são duas frases que super se complementam, né? A primeira impressão é a que fica, e você não vai ter uma segunda oportunidade para isso. E naquele momento, sim, ela está defendendo ali a posição dela, o lugar que ela quer ocupar. E ela precisa ter uma apresentação pessoal boa. E quando eu digo apresentação pessoal, a roupa que ela usa é apenas um dos pilares que eu entendo sobre apresentação pessoal. Eu tenho um projeto junto com duas amigas onde a gente fala sobre esse tema, apresentação pessoal, e que a gente defende 3 pilares. Um deles é a imagem, que aí entra, né, a roupa que você está usando. O outro é a comunicação, que é como você verbaliza. E o outro é etiqueta e comportamento. Né? Não vou me aprofundar muito, claro, fico super aberta caso a gente queira discutir um pouco mais sobre isso aqui, mas nesse vídeo a gente vê uma comunicação que poderia estar melhor, a gente vê uma imagem que está prejudicada pela roupa que ela escolheu, e a gente vê também um comportamento que acaba deixando todo o contexto dela desfavorável, né? Você vê que você estava até entrando numa de estar concordando com ela, mas todo o contexto ali acabou indo de encontro, né, a essa favorabilidade. Então, a gente tem que estar muito atento, sim, à roupa, à forma como a gente vai se apresentar numa entrevista, a forma como a gente se veste para estar numa empresa. Isso tudo precisa estar muito alinhado com a comunicação que você quer fazer. E aí eu não estou falando de comunicação verbal, né? A forma como a gente se apresenta, como a gente se veste, isso tem a ver com a comunicação não verbal, o corpo fala, e a gente tem que prezar para que isso tudo esteja em harmonia no seu dia a dia, para que a sua roupa, para que a sua voz, para que a sua postura, tudo isso comunique a mensagem que você quer ou que você precisa comunicar num ambiente de trabalho, num contexto de carreira, em situações familiares e por aí vai. Ô, Bruna, a gente vive, né, agora, quem está indo para o mercado de trabalho, que está se inserindo agora, a geração Z, e tem essa liberdade maior, né? Ela tem às vezes, uma militância, às vezes ela tem um discurso diferente, um jeito de encarar diferente, mas ali eu acho que nesse caso da menina ali na entrevista de emprego, e eu acho que isso vale para a geração Z, para os millennials, para X, para todo mundo, que é você conhecer um pouquinho sobre a empresa que você está indo pleitear uma vaga, né? Não basta só você chegar lá, você tem que conhecer um pouco, fazer uma pesquisa antes. Você que é uma gestora que cuida dessa parte aí, isso é uma indicação até para a pessoa saber o que é certo e errado na hora de ir para a entrevista de emprego ou até mesmo para o trabalho? Super, super. A gente precisa estar alinhado com o nosso ambiente, né? A gente tem que estar alinhado com a mensagem que a gente quer comunicar, mas a gente tem que estar alinhado também com o ambiente que a gente frequenta. Então, por exemplo, eu sou uma gestora de RH, eu não posso usar roupas extremamente informais, porque dependendo da mensagem que eu quero passar, que eu preciso comunicar liderança, eu preciso ao mesmo tempo comunicar acolhimento, eu preciso equilibrar toda a minha apresentação pessoal para transmitir as mensagens da minha profissão. Se eu sou uma advogada, por exemplo, eu não posso ir ao tribunal ou talvez uma reunião com o cliente de jeans, eu preciso de uma alfaiataria, eu preciso de uma roupa um pouco mais formal para transmitir autoridade.
Por outro lado, se eu sou uma psicóloga dentro de uma empresa de RH, o caminho é outro. Se eu sou uma psicóloga de clínica infantil, por exemplo, eu preciso estar ali adequada à criança, que é o meu público-alvo. Eu preciso usar cores que sejam ao mesmo tempo alegres para convidar aquela criança para se abrir comigo, mas que não afugentem. Então, prezar ali com uma cor mais clarinha, uma cor mais sutil. E aí eu estou falando aqui, dando exemplo de cores, mas é o contexto, né? Tudo isso você precisa estar muito de acordo com a mensagem que você quer passar, mas também com o ambiente que você frequenta. Eu, por exemplo, tenho uma roupa que eu adoro, acho linda, uma roupa de linho de cor laranja. Ela funciona muito bem se eu vou, por exemplo, para um piquenique às 10 horas da manhã no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, mas não funciona se eu for a uma reunião com um cliente. Então, ela traduz quem é a Bruna ali de maneira alegre, cores vibrantes, viva, criativa, mas dependendo do ambiente em que eu estou, a mensagem vai completamente errada. Então, a gente tem que, sim, se preocupar com o nosso entorno. E dá para conciliar, né? Você não precisa necessariamente abrir mão ali do seu estilo pessoal, da sua identidade, para se encaixar no dress code de uma empresa, do ambiente de trabalho, enfim. Acho que a mensagem principal é essa, né? Você consegue fazer algumas concessões, mas ainda Sim. sem deixar de ser você. Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela é consultora de imagem e estilo, ela fala exatamente isso. O grande objetivo de uma consultoria de imagem pessoal não é mudar a sua identidade, é colocar objetos, acessórios que mantenham a sua identidade, mas que também estejam alinhados ali àquele ambiente, àquela mensagem que você precisa passar. Eu, recentemente, inclusive, passei por um processo de imagem e precisei fazer algumas adaptações. Hoje, eu me sinto eu tenho a minha identidade, eu transmito as mensagens que eu quero transmitir, mas de uma forma em que eu, ao mesmo tempo, consigo transmitir autoridade, credibilidade, sem pesar, né? Eu não preciso estar com aquele terninho de alfaiataria preto com botões dourados que vai me deixar engessada, que vai me deixar não acessível. Então, isso é super possível. Eu super recomendo que as pessoas se atentem a isso, que as pessoas busquem ajuda, porque isso faz total diferença. Ô, Bruna, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a maneira de se vestir, como escolher uma roupa na hora de trabalhar, se é possível conciliar, como vocês estavam dizendo aqui, a imagem pessoal com a imagem profissional. A gente volta já já. Estamos de volta falando sobre o jeito de vestir no ambiente de trabalho, e para esse debate nós temos aqui a Ingrid Voigt e a consultora em RH para o setor de beleza, a Bruna Pullen, falando sobre o jeito de se vestir, o dress code, a maneira como você se veste, a sua imagem na empresa, a sua imagem pessoal. E, Bruna, a gente dizia no bloco anterior, né, que existe uma maneira, né, que a gente conseguir encontrar ali um equilíbrio entre o jeito mais adequado, formal, para você estar no seu ambiente de trabalho, com também dando suas pitadinhas ali da sua personalidade, colocando o seu estilo. Existe diferença entre empresas com o jeito de se vestir para cada ambiente? É possível identificar mudança nos últimos anos nesse jeito de se vestir, no dress code das empresas? Existem empresas que são mais formais, que demandam realmente esse dress code mais formal, mais alfaiataria, assim como existem as empresas que são mais informais, né? Posso falar o nome de uma grande empresa aqui, que não é novidade para ninguém. Em algum momento da vida, todo mundo desejou trabalhar no Google, que tinha um ambiente super informal, e salão de jogos, e puffs espalhados. Então, isso ainda é muito comum. Acho que isso conversa um pouco com o que a gente estava falando aqui sobre geração Z, né? A geração Z, ela veio trazendo necessidades específicas, dentre elas essa liberdade, né? De não ter que ir para o mercado de trabalho como o pai ia, como a mãe ia, terno, gravata, maletinha, salto alto. A gente viveu um processo de mudança pós-pandemia, onde as roupas mais confortáveis passaram a predominar. Então, hoje as mulheres já deixaram o salto de alto ali de lado, né? Não é mais uma exigência, não é mais um sinal de estar elegante. Existem outras possibilidades, um saltinho mais baixo, uma sandalinha dourada. Existem N formas
de você se apresentar de maneira positiva, seja ela elegante de salto, seja ela casual com tênisinho branco e por aí vai. E as empresas, algumas se adaptaram muito bem a essa nova realidade pós-pandemia, algumas mantêm ali a sua formalidade, o seu estilo clássico. Fato é que hoje a gente precisa ter esse cuidado de saber onde a gente está pisando. Eu vou para o Google, eu posso ir de bermuda e um sapatinho mais confortável. Eu vou para um escritório de advocacia, esse território não conversa com uma informalidade. Então, acho que o mais importante é a gente entender como está o cenário. Foi chamado para uma entrevista? Procura saber sobre a empresa, procura ver no Instagram. Hoje as redes sociais facilitam muito isso, né? Lá atrás, nossos pais, talvez eles não tivessem isso. Então, hoje é possível a gente garantir que está fazendo direitinho, porque é muito fácil encontrar informação. A minha principal dica é isso: procura saber em que terreno você está pisando para garantir que você vai estar alinhado com aquele DNA da empresa, com a cultura da empresa e com o dress code que ela prioriza. Aliás, né, eu acredito que se a pessoa chegou a ser procurada para uma entrevista, é porque ela procurou esse lugar. Então, ela já tem mais ou menos uma noção de onde que é, né? Ela já sabe o terreno que está pisando, né? Porque não cai na tua casa uma mensagem falando, olha, venha trabalhar conosco. Não, alguém soube de você porque, de alguma forma, você foi indicado porque você tinha interesse ou porque você mesmo chegou até as vias de fato e de procurar uma vaga naquele local. A pessoa está exposta, né? Ela vai atrás, ela é indicada, como você falou. O fato é que uma pessoa que hoje busca uma oportunidade de trabalho, ela precisa estar atenta àquele ambiente em que ela vai frequentar, e isso já começa no processo seletivo, né? Quando você se candidata, vou pegar aqui o meu universo como exemplo. Eu sou uma profissional dedicada ao universo da beleza, e o universo da beleza, estou falando ali de cuidados com o cabelo, cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias, tem de tudo um pouco. Então, minimamente o que a gente espera, a nossa expectativa do lado de cá é que a pessoa entrevistada, ela tenha paixão por aquele universo, ela tenha afinidade, ela queira se apresentar bem. Se eu vendo fragrâncias, eu preciso gostar de fragrâncias. Se eu vendo maquiagem, eu preciso gostar de maquiagem. Eu preciso ter afinidade com aquele produto com o qual eu trabalho. E isso impacta na percepção de quem está do lado de cá entrevistando, como eu vou te enxergar do outro lado. Mal comparando, a menina da calça jeans rasgada, ela está completamente desalinhada ao meu universo, tá? Que eu estou pegando aqui como exemplo. Se eu vejo alguém do outro lado que está bem vestido, que se apresentou com uma imagem bonitinha, um cabelinho arrumado, solto, ou um coque, uma maquiagem bem feita, a gente gesticula, então as unhas aparecem, elas precisam estar bem cuidadas, isso me chama muita atenção, né? Mesmo se eu estivesse no online, por exemplo, com a menina do vídeo, ela não estaria ornando, né? Eu brinco muito com essa palavra, ela não estaria ornando com o universo da beleza, até porque o rosto dela, nem olhando para a calça jeans, ela não teve ali uma preocupação em transmitir uma mensagem com o rosto. E já aconteceu comigo, de entrevistar pessoas que não tiveram esse cuidado. Então, foi ali uma expectativa, né, de desalinhada, eu chamo de expectativa desalinhada, e foi frustrante. É exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, Bruna, porque eu parei ali um pouco para ver os comentários, né, nesse vídeo, nessa postagem ali, e tinha, ao mesmo tempo que tinha gente defendendo ela e falando, isso é coisa do passado, a gente precisa rever tudo isso e as empresas têm que se modernizar, tinha gente também falando, nossa, mas espera aí, tá demais. Então eu queria que você comentasse, né, exemplos de que, para mostrar aqui para nossa audiência, pra gente, que isso não é uma besteira, né, não é uma coisa assim, superficial, isso tem sim impactos na vida, na carreira daquela pessoa, na vida profissional daquela pessoa. Então eu queria que você trouxesse aqui pra gente alguns exemplos de situações, né, em que a vestimenta, a roupa teve um impacto negativo para um funcionário. Vou te dar aqui no meu exemplo de recrutamento e seleção, tá? Eu já atendi gente esparramada no sofá, que fazia, segurava o celular, né? Assim, acho que isso é muito comum da geração. Era uma entrevista online? Era uma entrevista online, porque eu faço processos seletivos para todo o Brasil, né? Então,
Por incrível que pareça, eu estou no Rio de Janeiro, mas eu não tenho vagas para o Rio de Janeiro. E era uma entrevista online, e aí a pessoa estava esparramada no sofá, com o celular assim, porque é um movimento natural da geração, e ela ficava o tempo todo assim, ó, fazendo o celular de espelho. Ou seja, ela não estava focada na entrevista, ela estava fazendo o celular de Você espelho. percebe, E aí, né? você percebe. E aí ela falava, não estava atenta, estava outra coisa, estava muito mais interessada no salário, claro, isso é importante, mas estava muito mais interessada na sua remuneração do que interessada em se vender, em falar ali sobre si, né? Em se vender para mim. Já tive caso também de uma outra pessoa ser entrevistada e ela estava com uma camisa de personagem. A entrevista foi muito bem, eu consegui ter uma conversa bacana com ela. Levei à empresa, falei: olha, conheci essa pessoa, gostei. Esse ponto aqui me incomodou, mas talvez seja algo que a gente possa conversar, depois trazer ela para o jogo da empresa, para o dress code da empresa. Vou te encaminhar, tá bom? Tá bom. No dia da entrevista com a empresa, que seria 2 dias depois, ela foi com a mesma roupa. Então, o negócio era assim, foi crítico, né? Faltou cuidado, faltou apreço, faltou uma preparação, talvez, né? Para entender que naquela empresa, para aquela vaga, talvez não fosse a melhor escolha dela. Então, tem N casos, né, que acontecem aqui comigo, pessoas mascando chiclete. Então, assim, coisas das menos prováveis, né? Como existe aí o meme, né? É raro, mas acontece muito. E você pensando também no ambiente de empresa, acontece de você ter, geralmente, equipe de marketing. Quando a gente pensa em marketing, a gente pensa assim, uhul, good vibes, é a galera cool, é a galera lúdica, né? E é uma área, de fato, diferenciada, é uma área mais alegre, mais dinâmica, mais jovem, eu diria, me arrisco a dizer, que às vezes precisa de inputs mais assertivos, para se adequar ao dress code da empresa. Não, a pessoa não vai fazer um trabalho pior por causa da roupa dela, mas dependendo do quanto essa pessoa seja despojada fora da empresa, ela pode correr o risco de se vestir de uma maneira não condizente com aquele ambiente. Então, numa solicitação, no levar de uma ideia, numa solicitação de promoção, numa solicitação de verba para um projeto, talvez, ela perde uma oportunidade de passar credibilidade, de passar uma maturidade, porque a apresentação pessoal dela não está condizente com a mensagem que ela quer comunicar. Então, sim, existe o risco de você não estar com a melhor roupa para levar uma determinada mensagem e isso ser prejudicial à sua carreira, à posição que você ocupa. Ô, Bruna, o tempo já voou, né? Um assunto gostoso que já voou. Mas a gente estava conversando aqui antes, né? Para empresas que têm uma preocupação, mas é uma empresa que não tem esse código de vestimenta, mas que se incomoda muito, porque você disse aí, né, de pessoas que podem estar atendendo ao público e depois ela não está condizente com a maneira que ela atende o público, ou então, mesmo no ambiente de trabalho, se veste de um jeito que incomoda o colega que não vai falar, né? E para que não cause também um constrangimento entre o empregador e o colaborador, né? Quais as dicas, orientações que podem ser colocadas para esse gestor não constranger a pessoa que está trabalhando com ela ali e que consiga levar numa boa? Eu acho que qualquer empresa, independente do tamanho, ela tem que se preocupar em receber o funcionário, o novo colaborador, com um programa de ambientação, de onboarding, independente do nome. E a empresa sendo pequena, é muito normal que, por exemplo, ela chame aquele funcionário novo para trabalhar, para almoçar junto ali no primeiro dia. Hoje vamos chamar o time, vamos almoçar junto. Esse é o momento, pega essa primeira semaninha de ambientar o colaborador. E mesmo que numa conversa informal, no almoço, a empresa pode se comunicar, a empresa pode trazer essa informação para que ele não escorregue nos seus próximos dias, né? E, claro, se isso permanecer, se lá na frente isso vier a se repetir, ou que vou pegar uma situação que já seja um colaborador antigo, que já não está em fase de onboarding, mas está escorregando, chama na sala, conversa, olha, a gente reparou que você está vindo de uma maneira que não está adequada ao ambiente, vamos pensar aqui na missão da empresa, na visão, nos valores que a gente carrega, na
mensagem que a gente quer passar. Como eu, enquanto empresa, posso te ajudar a se adequar? Você está se sentindo talvez perdido? Você está precisando de algum apoio? Eu estou aqui para te dar esse feedback e eu quero de alguma forma poder te ajudar. Então, aquele tapa com luva de pelica, né? Eu estou aqui te dando um feedback, te dizendo que tem alguma coisa que não está legal, mas ao mesmo tempo eu estou me colocando à disposição para te apoiar. E isso independe do tamanho da empresa, né? Claro, empresas grandes a gente tem um dress code, a pessoa entra na empresa, tá aqui seu manual de integração, faz parte do seu manual de integração o dress code, para que você conheça aqui como é o nosso código de vestimenta, mas não tendo isso, existem outros caminhos mais amigáveis para fazer e é super possível. Bom, Bruno, nosso tempo acabou. Infelizmente, com Se certeza. deixar, a gente fica. Com certeza, a gente vai trazer outros temas relacionados, que é muito interessante e rico Muito também legal. para as outras pessoas, né? Para nossa audiência também. E eu agradeço, então, a sua participação, a sua contribuição aqui com a gente no dia de hoje. Imagina, eu que agradeço mais uma vez, né? Como eu disse no início, muito feliz de estar aqui. Contem comigo. Eu adoro falar sobre pessoas, adoro falar sobre apresentação pessoal. Vai ser um prazer ter uma dobradinha com vocês de novo. Obrigada pelo convite. Nós é quem agradecemos. E Ingrid Voigt, a roupa é comunicação e pode ser uma grande aliada para construir a imagem, né, que a pessoa traz no dia a dia, no trabalho. E a gente, então, aprende mais uma lição com isso. Com certeza, né, Noêmia? Não é que as nossas competências vão ser olhadas ali de outro jeito por causa só da nossa roupa, mas é um conjunto, né? É a análise aí das nossas competências e também do jeito que a gente se apresenta, que a gente viu com tudo isso que a gente conversou aqui, que é muito importante colocar ali um molho nessa apresentação. Com certeza, e eu quero mais uma vez dizer que é sempre uma honra ter você aqui, você enriquece sempre o debate, Ingrid. Obrigada, Noêmia, eu agradeço o convite. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.